O que você acha que é isso? Pode-se pensar várias coisas. Alguém poderia pensar, inclusive, tratar-se de algum animal, uma aranha ou alguma coisa assim. Mas, na verdade, são sementes de uma espécie do gênero Eugênia germinando, formando algumas raízes. Neste vídeo, eu quero começar uma série para mostrar para vocês as características interessantes das sementes das espécies desse gênero. Elas têm uma habilidade de formar raízes e partes aéreas, mesmo quando você remove grande quantidade do tecido de reserva. Inclusive, em alguns casos, você consegue até produzir mais do que uma plântula a partir da mesma semente. Mas isso a gente vai explicar com cuidado, em detalhes, passo a passo, à medida em que os vídeos forem sendo publicados. Então, a princípio, eu gostaria que vocês lembrassem, são sementes recalcitrantes, então não podem tolerar a secagem, não podem ser armazenadas por longos períodos, portanto elas precisaram desenvolver estratégias diferentes de perpetuação no campo, não aquelas tradicionais de sementes, que são lançadas na maioria das vezes secas, às vezes até com algum grau de dormência, que também nós vamos falar em alguns outros vídeos sobre isso. Então elas precisaram desenvolver estratégias de manutenção no campo para atravessar condições não favoráveis ao crescimento da planta, diferentes daquelas sementes ortodoxas, que são lançadas secas e vão germinando à medida que a condição ambiente é favorável ao seu desenvolvimento. Fazem parte desse gênero espécies como a pitanga, que todos conhecemos. Aqui, por exemplo, com algumas sementes já produzindo as suas mudas. E a grumichama, que não é tão conhecida quanto a pitanga, mas que produz frutos muito saborosos. Aqui as sementes de grumichama também produzindo as suas primeiras mudas. Esta árvore, do gênero Eugênia, é a pitangueira, Eugênia uniflora. Esta espécie de Eugênia é a grumichameira, Eugênia brasiliensis. E esta Eugênia é uma cerejeira do Rio Grande, Eugênia involucrata. As sementes das espécies desse gênero normalmente são esféricas e contêm apenas um embrião. Germinam e produzem uma nova planta, uma raiz e uma parte aérea. E são consideradas recalcitrantes. Para saber mais sobre sementes recalcitrantes, eu recomendo que vocês assistam os vídeos que têm as palestras específicas explicando isso. Essas sementes, elas possuem apenas um embrião. Então, elas, quando colocadas para germinar, elas vão produzir uma nova plântula. Começam com a produção de uma raiz, depois uma parte aérea que vai se desenvolver e formar a nova planta. Mas, quando essa primeira germinação falha, quando a raiz é morta ou a parte aérea dela é morta, ela tem condição de regenerar novos tecidos, sejam raízes, sejam partes aéreas. Mas o interessante é que se você corta essa semente ao meio, a parte que tem o eixo embrionário, que deveria formar uma nova raiz, uma nova plântula, de fato forma. Mas o outro lado, que é feito só por pedaços de cotilédone, não deveria produzir mais nada, deveria secar e morrer. Mas não, nessas sementes das espécies do gênero Eugênia, essa outra fração tem condição de desenvolver uma nova raiz e uma nova planta.